corações. Vamos colocar no telão, então, a palavra desta noite, a mensagem preciosa. Conheça a sua pré-existência. Conheça. Alguns vão conhecer, alguns vão se lembrar. Mas eu não posso passar adiante sem falar daquilo que é a verdade das nossas vidas, de como Deus nos vê, principalmente porque nós tivemos aqui um grande número de irmãos que domingo próximo passado vieram publicamente à frente e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e o receberam como Salvador. Essas pessoas precisam saber. Muitos que não fizeram isso precisam também saber. Nós precisamos nos lembrar que nós estamos dentro de um plano de Deus, perfeitamente elaborado, que não pode ser fracassado, nem frustrado, nunca, jamais. Então vamos conhecer um pouco mais deste propósito, deste plano de Deus. Diz em Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, estamos reunidos neste lugar em teu santo nome. Tu és o cabeça da igreja. E nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito. Estamos aqui para fortalecer as nossas convicções. Estamos aqui, ó Deus, para alimentar o coração com as tuas verdades. Queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos viver uma autêntica e legítima vida cristã. Não queremos, Senhor, andar como meninos agitados de um lado para o outro, ao sabor das doutrinas, por causa de homens que têm a sua consciência cauterizada, homens que influenciam e levam as pessoas ao erro. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento, na verdade. Nós queremos crescer em Cristo para vivermos como cabeça nesta terra, como verdadeiros cristãos, à imagem e à semelhança do Senhor. Portanto, usa-me, Pai, totalmente para a tua glória e para a felicidade do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém. E toda a igreja diga amém. E amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, família bendita do Senhor, aqueles que são eleitos, salvos, que têm a marca da promessa, aqueles que têm o selo do Espírito Santo de Deus, que são chamados por Jesus para reinarem em vida. Nós começamos há 2 semanas uma série de mensagens que vão nos ajudar a entender um pouco mais o cristianismo, um pouco mais do que é ser chamado de cristão, do que é andar com uma Bíblia na mão, do que é vir a uma igreja chamada evangélica. Como é que Deus nos vê? Como é que nós podemos nos ver pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus? Então, já sabemos que se eu não tiver este perfil de Deus na minha forma de me ver, eu nunca viverei uma vida de plenitude das promessas. Se eu não me vir como Deus me vê, eu nunca terei um feliz final de ano. Eu jamais poderei pensar num futuro auspicioso, porque eu não tenho a capacidade de me ver como Deus me vê. Aí fora, você vê grande parte dos cristãos dizendo:
eu sou um gafanhoto, eu sou um verme, eu sou o pó do sapato, eu sou uma besta humana, eu sou um miserável, eu não valho absolutamente nada. Falar isto é um insulto a Deus. Falar isto é macular a Deus, é ofender a Deus. Mateus 6:22, para lembrarmos, diz assim. Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer que se a forma como você se vê for correta, toda a sua vida, todo o seu corpo, todo o seu caminho, todas as suas decisões, toda a sua família, todo o seu emprego, tudo será luminoso, tudo será brilhante. Agora, se eu não conseguir ter bons olhos, se eu não olhar para mim mesma com os olhos de Deus, se eu não olhar a vida com os olhos de Deus, diz a Bíblia, que tudo em mim serão trevas. Por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, os nossos olhos espirituais foram iluminados para sabermos, não é para ignorarmos, é para sabermos. Olhos espirituais fazem saber das coisas. Então, quem quer saber das coisas, e saber das coisas de Deus, saber das coisas espirituais, precisam ter olhos espirituais iluminados. Precisam olhar as coisas com os olhos de Deus. Precisam olhar para si mesmos com os olhos de Deus. Em Provérbios 23:7, o sábio diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso aqui é muito importante, porque aquilo que eu penso a meu respeito é o que eu sou. Como eu me vejo, é como eu sou. É naquilo que eu me transformo. Naquilo que eu penso a meu respeito, é aquilo que a minha vida será. O povo de Deus, por causa da lei, da condenação e da morte, não consegue se ver como Deus o vê. O povo de Deus imagina coisas erradas, distorcidas a seu próprio respeito. Porque como imagina em sua alma, assim é. Então, o povo se imagina gafanhoto, tem uma vida de gafanhoto. O povo se imagina pior que o pó do sapato, tem uma vida rasteira. O povo se imagina um miserável, é a vida que a pessoa leva. Hoje, nós vamos conhecer um fato, e alguns vão rememorá-lo, sobre as nossas origens, o que é muito importante. Porque muita gente ouviu no seu passado, por ministérios que participou, né? Muita gente ouviu que o homem tem livre arbítrio, que o homem, se quiser Jesus, ele o aceita. Se ele não quiser, ele não o aceita. Quem quer aceitar Jesus, que o aceite. Quem não quiser, que não o aceite. E começaram a criar um cristianismo de mediocridade. E as pessoas não sabem qual é a sua origem e qual é o plano de Deus para elas. Desconhecem totalmente a origem da sua vida espiritual, o que elas estão fazendo aqui e o que vai acontecer depois. Então eu quero começar lhe dizendo que nós tivemos uma existência antes de nossos pais nos conceberem na carne. Antes de termos corpo físico, nós tivemos uma existência. Então, a primeira coisa que você tem que aprender esta noite, para que você tenha bons olhos e toda a sua vida seja luminosa, é que você é um espírito. E você habita dentro de um corpo. Se você está crendo, diga, eu sou um espírito. Eu habito dentro de um corpo.
Por que nós dizemos eu sou um espírito? Porque essa é de fato a nossa verdadeira identidade. Nós somos espíritos que habitamos em corpos físicos. Quando esse espírito foi criado? Nós precisamos saber disso. Porque é muito triste você pensar que nasceu em 1960, em 1978, em 1990, sei lá, e que a sua vida começou quando a sua mãe lhe deu a luz. É muito triste pensar assim. Então, quando é que o nosso espírito foi criado de fato? É importante saber, porque isto vai lhe dar segurança. Saber quem é o seu Pai celestial, saber quem Ele é, como Ele é, e que esta paternidade não é frágil, isto lhe trará muita segurança. O Pai Celeste não deserda, o Pai Celeste não corta, o Pai Celeste não aponta, o Pai Celeste não pisa, o Pai Celeste não diminui. Em Romanos 8:29, nós lemos no início, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que de antemão, o que significa esta expressão? Aos que de antemão conheceu. Quer dizer que antes de termos um corpo, antes de nossos pais nos conceberem, Deus já nos conhecia. Como, bispa? É que o nosso espírito foi criado antes do nosso corpo nos revestir. O seu espírito foi criado antes de você ter um corpo físico. E isto é importante conhecer por quê? Porque às vezes as pessoas pensam que a sua vida começou quando nasceu e termina quando morrem. E não é verdade. A Bíblia diz que a nossa vida não começou quando nós nascemos, quando a nossa mãe nos deu a luz, e a nossa vida não termina quando nós paramos de respirar nesta terra. Deus criou o nosso espírito. E um dia, Ele colocou esse espírito dentro de um corpo de uma mulher e revestiu esse espírito de carne, ossos, tendões. Vamos ver isso em Jó 38, 1-7. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Veja a importância do conhecimento. Quem não tem este conhecimento, acredita em qualquer coisa. Quem não tem este conhecimento, começa a achar que é assim, a achar que é assado, que aquilo que lhe falaram é o certo, que tem livre-arbítrio, que pode aceitar Jesus ou pode não aceitar. Quem não tem conhecimento, o Senhor disse, obscurece ou escurece os meus desígnios. Então, toda palavra falada sem conhecimento é uma ofensa a Deus. Está o quê? Tumultuando, está obscurecendo ou escurecendo os planos de Deus, os propósitos de Deus. E depois o Senhor diz, continuando a Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E Deus começa a sabatinar Jó. E ele diz: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Onde você estava? Esta é a pergunta que talvez Deus esteja fazendo para você hoje. Onde você estava quando Deus lançava os fundamentos da terra? Quando Deus criava todas as coisas? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? A pergunta é: estrelas cantam? Estrelas não cantam. Então o que é isto aqui? Estrelas da alva são os anjos. Os anjos cantavam e rejubilavam quem?
Com quem os anjos cantavam e rejubilavam? Com todos os filhos de Deus. Você estava lá e eu estava lá. Lá estavam todos os filhos de Deus. Então isto é de antemão. Foi de antemão, antes de Deus começar a formar a terra, que nós existimos. Estávamos junto com os anjos em alegria, em júbilo, porque somos filhos de Deus. E lá estavam todos os filhos de Deus. Diga, eu estava lá quando Deus fundava a terra. Então veja, se eu não entender isto aqui, eu não posso entender mais nada. A Bíblia fica confusa, fica um emaranhado de contradições. Só que não existem contradições na palavra de Deus. Então eu preciso deste conhecimento. Essa foi a nossa vida antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, outra expressão. Ou de antemão, outra expressão. Olha que lindo o versículo 21, olha a revelação. O Senhor perguntou para Jó onde ele estava, não é? E agora o Senhor dá a resposta e diz assim: tu sabes, Jó, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Meu amado, depois que você ouve que Deus lhe criou, que Deus lhe conheceu antes da fundação do mundo, como é que você pode acreditar num plano maquiavélico do diabo, que o diabo vai te levar, que o diabo tem poder sobre a sua vida? Quando você acredita no plano perfeito de Deus que começou na sua vida antes de você ter um corpo físico, como é que você pode acreditar em baboseiras que são ensinadas e pregadas aí fora da palavra de Deus? O Senhor disse: Jó, nesse tempo eras nascido. Amado, nesse tempo, o seu espírito e o meu espírito eram nascidos também. Você que está aqui esta noite, já era nascido. Eu já era nascida. E a palavra de Deus diz que é grande o número dos nossos dias. Porque o que conta é o número dos nossos dias no espírito. Quantos anos eu tenho? O mesmo que você. Porque a minha verdadeira identidade é espiritual. Então é grande o número dos meus dias, mas os seus também. Nós estávamos lá, juntos com as estrelas da alva, cantando e rejubilando, quando Deus formava a terra. Agora, o que aconteceu com esse espírito, que ninguém nesse país sabe explicar exatamente nada? O que aconteceu com o nosso espírito? Vou lhe explicar. Vamos pela Bíblia. Jó 10, 11 e 12 diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Qual é a minha verdadeira identidade? Espiritual. O cuidado de Deus guardou o meu espírito, me dando um corpo físico. Então o cuidado de Deus, o amor de Deus pelo nosso espírito, que é a sua imagem e semelhança, foi tão grande que Deus preparou um corpo para mim e um corpo para você, para guardar o nosso espírito. Então diga: o meu espírito está guardado por um corpo físico. Diga: isto é o amor de Deus. Então as pessoas têm que saber que elas têm uma identidade espiritual. Por isso é que elas chegam à salvação. Não é por causa do corpo físico, mas é por causa da verdadeira identidade, da identidade espiritual. Você quer ver isso em Gênesis, lá no começo? Gênesis 1, 27 diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou o espírito de todos, que seriam revestidos de um corpo masculino e de um corpo feminino. Todos os espíritos foram criados juntamente. E Deus já tinha desígnios para cada um de nós. Quantos seriam homens e quantos seriam mulheres? O que diz aqui? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não criou um terceiro estranho sexo. Criou homem
e mulher. Então, o espírito é revestido de um corpo masculino ou de um corpo feminino, segundo um desígnio de Deus, um plano, um propósito de Deus. Então, Deus criou todos os espíritos. E em Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus primeiro cria todos os espíritos, e depois Deus vai dando forma. Você quer ver uma coisa só? Antes de nós virmos para este endereço, nós criamos o que seria a igreja Cristo Vive neste endereço. Nós fizemos projeto, nós mudamos, nesse projeto nós previmos mudanças de parede, mudança de estrutura, nós previmos abertura de porta aqui onde não tinha, corredores, salas. Nós criamos um projeto, já existia. Já foi criada a igreja Cristo Vive como ela deve ser. E agora o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dando forma àquilo que nós já criamos. Nós já criamos como vai ser. Já sabemos como vai ser. Já está estabelecido como vai ser. Só que agora nós estamos formando aquilo que nós criamos. Nós estamos realmente manifestando aquilo que foi projetado. Foi exatamente o que Deus fez comigo e com você. Deus criou os nossos espíritos. E depois Deus formou o homem. Deus deu forma para aquilo que ele havia criado. Deus nos criou as suas imagens. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus? O nosso espírito. Amados, Deus, quando nos criou, não tinha um corpo. Ele não tinha se manifestado ainda em corpo através de Jesus Cristo. Deus era espírito. E quando ele nos criou, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então nós somos seres espirituais, saímos de Deus, temos a imagem espiritual, essa é a nossa verdadeira identidade. E depois ele nos deu forma, quando os nossos pais nos conceberam e deram origem à nossa vida humana, com um corpo físico. Então é muito precioso saber que Deus coloca o nosso nome no livro da vida lá atrás. Que Deus colocou o nosso nome no livro da vida, que já existíamos antes da fundação do mundo, que Deus nos conheceu antes de todas as coisas. Isso significa que Deus não está escrevendo nada agora. Deus não está escrevendo coisa alguma neste momento. Deus é onisciente. Deus sabia tudo o que está acontecendo hoje. Porque tudo o que está acontecendo hoje é fruto do que ele decidiu lá atrás, por sua soberana vontade. Então, os crentes, eles vivem aí fora como? Perturbados. Um dia são salvos, um dia perderam a salvação, um dia eles estão no céu, outro dia eles estão no inferno, porque eles não conhecem essa estrutura espiritual, estes desígnios de Deus. Então, o que está acontecendo agora é o que Deus, desde antes da fundação do mundo, o que ele predestinou. É isto que está acontecendo agora. A predestinação é um ato de Deus que se cumpre quando alguém, pela soberana vontade de Deus, diz: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Eu pergunto aqui, quem esta noite pode dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Então, esta decisão, não pense que aconteceu quando você o recebeu e o confessou aqui à frente, ou, enfim, no ano passado, ou há 5 anos, ou há 10 anos. Essa decisão não aconteceu recentemente. Isso já veio predestinado desde antes da fundação do mundo. E você que disse agora que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, talvez você diga: pastora, poderia eu ser uma pessoa destinada para o inferno? Nunca. Você foi em amor, predestinado para ser de Deus e para ir para o céu. Por isso você está aqui hoje. Por isso você disse que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Amém. Glorifique a Deus. Você não foi destinado para o inferno, foi predestinado para o céu. Portanto, se você é uma pessoa convertida e salva, quem estava aqui domingo sabe da diferença, não é? Se você é uma pessoa convertida e salva,
é porque você é uma pessoa predestinada. Diga, eu sou uma pessoa predestinada. Porque eu sou convertida, eu sou salva. Então agora nós vamos ver o percurso disso. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram a substância informe, sem forma nenhuma. Isso significa que não havia ainda corpo físico. Não havia forma, não havia ainda um feto no ventre da nossa mãe. E Deus disse, eu já te conhecia. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Nós estamos aprendendo os pensamentos de Deus, os planos de Deus, as determinações de Deus, como é grande. Quando nós chegamos para a graça do Senhor, eu que vim de um ministério legalista, que estava lá há 16 anos e meio, eu achava que eu sabia tudo. Quando eu me deparei com a revelação da graça, eu percebi que eu não sabia nada. E quanto mais o tempo passa e mais Deus se revela, mais eu tenho que declarar isso. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles, é muito grande. Quer dizer, amados, que nós não tínhamos forma nenhuma, não tínhamos nada no ventre da nossa mãe e Deus já nos conhecia. Jeremias 1, 4 e 5 diz, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te desse forma, qualquer forma no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Antes, está vendo por que nós somos contra o aborto? Por quê? Porque quem forma o ser humano é Deus. E ninguém tem o direito de destruir um corpo dentro de uma mulher. Um ser que tem um desígnio, que tem um propósito de Deus. O Senhor diz, eu te conheci. Quando? Antes da fundação do mundo. Diga, Deus me conhece desde antes da fundação do mundo. Diga, porque Ele criou o meu espírito antes da fundação do mundo. Então, no dia em que eu nasci, no dia em que você nasceu, você já nasceu consagrado a Deus. Porque antes que saísses da madre, te consagrei. No caso de Jeremias, consagrou Jeremias profeta às nações. Mas você já é consagrado, você é sagrado para Deus. Você é dele, você sempre foi dele. Antes de você nascer, você já era dele. Sempre esteve de propriedade de Deus. Aleluia. Por isso é que nós dizemos, uma vez em Cristo, uma vez filho, filho para sempre. Uma vez consagrado, uma vez perdoado, uma vez salvo. Ora, tudo isto Deus já fez. Diga glória a Deus. Por isso que ele diz em Hebreus 4:9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Deus já fez tudo lá atrás. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Então, este tudo que Deus fez e que descansou, isto inclui a minha vida, inclui a sua vida no plano de Deus. E inclui o nosso nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Este conhecimento vai colocando o caráter de Deus na nossa vida. Este conhecimento vai colocando os pensamentos de Deus na nossa mente. Esse conhecimento vai mudando a nossa vida, vai criando outras motivações. Este conhecimento gera excelência de vida, gera excelência de comportamento. E só assim, só se nós acreditarmos nisto que a Bíblia diz, que nós temos uma pré-existência, nós vamos nos ver com os olhos de Deus. E toda a nossa vida poderá ser luminosa. Temos que nos ver
de acordo com o ponto de vista de Deus. Assim, eu terei, você terá maturidade espiritual. Nós viveremos conforme os valores de Deus. Os valores de Deus serão formados em nós. Isto é o que se chama o conhecimento da graça de Deus. Quem está recebendo conhecimento da graça, diga amém. Agora, fora disto aqui, a lei. E onde há lei, há morte, há condenação. O maduro espiritual, a pessoa que já entendeu, que já tem olhos iluminados, essa pessoa sabe que aqui não estamos tratando de religião. Não se trata de religião. Religião é baseada em proibições, em regras, em sacrifícios, em ordenanças, em vigílias, em batismos, em jejuns. Isto entristece as pessoas, isto gera fardo na vida das pessoas. Fazem as pessoas pensarem que Deus está longe, que Deus favorece mais uns do que outros. Isso é o que faz a religião. A Bíblia diz que não tem nada a ver com religião. A Bíblia diz que Deus nos criou, que Ele nos conheceu de antemão, que Ele nos formou, que Ele nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos salvou, Ele nos trouxe para o seu reino, Ele nos deu um chamado para reinarmos em vida através dEle. Isso já está feito, isso já está consumado. Se nós não conhecermos isto, nós nunca reinaremos em vida. Mas a partir do momento que Ele nos revela a nossa verdadeira identidade, a nossa posição espiritual em Cristo, nós passamos a reinar em vida através dEle. A viver como cabeça nesta terra e não como cauda. A estar por cima e não por baixo. A ter para emprestar e não tomar emprestado. A desfrutarmos de uma herança em vida que contém mais de 7.000 promessas. Glória a Deus. É o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, este um é Adão, muito mais, diga muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebeu o dom da graça? A justiça de Deus já se manifestou. Você está conhecendo o plano perfeito e vitorioso que começou antes da fundação do mundo. Muito mais você e eu reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Como é que eu posso reinar em vida? Como é que eu posso governar a minha vida? Mandar nos destinos da minha vida? Se eu não viver como Deus me vê. Se eu não me vir como Deus me vê. E se eu achar que Satanás me pega na primeira esquina, amados? E se eu achar que eu tenho encosto? E se eu achar que o diabo está dentro da minha casa? E se eu achar que fizeram um trabalho de macumba para mim? E se eu achar que Jesus não levou os meus pecados? E eu a toda hora quiser correr para uma igreja ou para outra, para ter remissão de pecados, para passar por um batismo nas águas? Você sabe o que o batismo nas águas que as igrejas fazem aí, o que é exatamente? O batismo nas águas é um insulto à soberania de Deus, é um insulto ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque quem crê nesse batismo, quem apregou esse batismo nas águas, acaba por dizer que as águas vão fazer o que Jesus não fez na cruz. E que o sangue de Jesus é sangue de barata. Mas o sangue de Jesus, Ele perdoou e nos lavou de todos os nossos pecados. Não há água, não há ritual, não há sacrifício que possa fazer aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. E vou lhe dizer uma coisa, quem se sente em pecado, pode passar por 500 batismos, não vai resolver nada, continua se sentindo em pecado, continua se sentindo sujo, continua se sentindo pecador, não melhora em nada. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, não é se alguém passa pelas águas, se alguém faz vigília, se alguém se abstém de alimentos, se alguém vive subindo aos montes, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a velha vida, o pecado, os costumes, os maus hábitos, todos os maus pensamentos, os sentimentos errados, tudo aquilo que era do passado, passaram. Eis que se fizeram novas. Nova criatura é quem está em Cristo.
Não é quem se batiza nas águas, quem sobe o monte, quem jejua, quem vive pagando o preço. Então, Deus nos criou, Deus nos conheceu de antemão, Deus nos gerou e nos salvou pela sua palavra. É com esse conhecimento que se reina em vida. Um plano perfeito e vitorioso que Deus tem desde antes da fundação do mundo. Este conhecimento nos motiva a viver mais excelentemente, se eu puder dizer assim, a obra do Senhor. E todos precisam saber que todos os nossos fracassos do passado foram porque desconhecíamos a graça de Deus. Porque na graça de Deus não há fracassos. Há lutas, há guerras, há circunstâncias adversas, mas fracasso não. Amém? A não ser que alguém lute contra Deus. A não ser que alguém profane o sangue da aliança. Descaia da graça. Faça da liberdade que temos em Cristo libertinagem. Você sabe que há pessoas que estão aqui esta noite, que se tivessem conhecido a revelação da graça de Deus, não teriam perdido negócios. Não teriam perdido dinheiro, não teriam perdido amizades, não teriam perdido casamentos, até família. Porque a graça de Deus não deixa isso acontecer. A graça nos faz crescer. A graça nos faz pessoas amáveis, pessoas maduras. A graça nos faz pessoas equilibradas. A graça nos traz estabilidade de vida. A graça acaba com a mesquinhez da nossa vida, nos faz ter atitudes de fé, nos faz dizer, se está na Bíblia, eu creio. Isto é a graça de Deus. Só depois que eu conheci a revelação da graça de Deus, em 1992, foi que eu passei a compreender os atropelos que eu vivia. Os atropelos em que vive a igreja de Jesus Cristo, chamada evangélica, protestante, a ignorância espiritual. Como é que é possível uma pessoa acreditar que muito mais poder tem o diabo do que as promessas de Deus, do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Hoje, há muito mais gente desgarrada e desviada das igrejas do que dentro das igrejas. São milhões de crentes afastados por causa da lei, por causa desse sistema que não tem nada a ver com Deus. A reforma protestante, e eu quando me converti, batia no peito, eu amava a igreja evangélica, a igreja protestante, eu venerava aquilo que eu estava participando, do movimento que era oriundo da reforma, mas essa reforma protestante foi totalmente destruída. Não existe mais. E nós precisamos tomar cuidado, não podemos arriscar a nossa vida ouvindo palavras que não são da graça de Deus. Outros ministérios que estão aí envolvidos com máfias, com drogas, com lavagem de dinheiro, com pedras preciosas, com coisas escuras e escusas. Nós não podemos mais ficar com coceira nos ouvidos, querendo ouvir qual é a última novidade evangélica. O que é que estão dizendo lá na igreja da esquina? Se não é graça, é lei. E se é lei, é morte. Isto não é para nós. Segundo aos Coríntios 3,12 diz, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. A lei teve sua glória, mas essa glória desvanecia, apagava, iria terminar. Já estava ali profetizado, já estava ali determinado que a lei desvaneceria. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo, o véu da lei é removido. Em Cristo, toda aquela nebulosa da lei é removida, graças a Deus. Versículo seguinte. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, a verdadeira conversão é na graça de Deus.
E quando alguém se converte da lei para a graça, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, quem já não tem mais véu sobre o coração, sobre os olhos, diga amém. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Este culto serve para transformar vidas. Cada quinta, cada domingo, cada segunda, cada carta de mulheres, cada estudo bíblico, nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem do capeta. Não! Mas aí fora dizem isso. Ai, quanto mais as pessoas vão para a igreja, mais dizem que elas têm capeta, encosto, tranca-rua, 7 catacumbas, pena verde, pomba que gira e que não gira. Amados, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Diga graças a Deus. O sistema aí fora é enfermo. Amado, ou você conhece a verdade e você é livre, ou você é escravo de homens, escravo de denominações. Se Deus diz que nos conheceu antes da fundação do mundo, isto é uma verdade bíblica. Este é o olhar que você tem que ter. Olhar com os olhos luminosos, para que toda a sua vida seja luminosa. Porque a lei prega o quê? Medo, limites, humanismos, religião, diabo, encosto, inferno, sacrifício, pagar o preço. Mas Deus tem um plano especial e vitorioso para o seu povo. Em Apocalipse 17:8 diz: a besta que viste é uma das figuras de Satanás. Era e não é. Já foi alguma coisa, mas perdeu o poderio e não é mais nada. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Já está traçada, não é? A sentença do diabo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há pessoas que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, e há pessoas que não têm o nome no livro da vida. Deus só chama os que têm o nome no livro da vida. Se você está aqui chamado por Deus, é porque o seu nome está no livro da vida desde a fundação do mundo. E uma vez que eu sei destas verdades, eu rompo com as mentiras, eu rompo com as aparências, com o misticismo. Eu rompo com tudo, com a minha forma antiga de pensar, de acreditar, de proclamar. Até a nossa forma de orar muda. Nós não oramos mais, Senhor, vem Espírito. O Espírito habita em mim, habita em você. Vem Espírito para onde? Onde ele está? Ou então, não se vá Espírito, não se retire de mim Espírito. Não pode, você é selado e eu com o Santo Espírito da promessa. Uma vez selado, selado para sempre. Nós não oramos mais, Senhor, tira os demônios de mim, porque o diabo não pode nos tocar, não pode nos possuir. Aquele que está em nós é maior. Amados, nós não oramos, Senhor, abençoa, abençoa. Hoje nós oramos, Senhor, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu sou um predestinado. Tu me conheceste desde antes da fundação do mundo. Tu escreveste o meu nome no livro da vida lá atrás. Eu estou cumprindo um plano perfeito de vitória desta terra. E eu chamo à existência as coisas que ainda não existem. Porque a fé me outorga os direitos que tu consumaste na cruz do Calvário há 2000 anos. Glória a Deus. Estou acabando. Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Como é que Paulo sabia que o nome daqueles amigos deles, cooperadores, estavam no livro da vida? Porque eles eram salvos, convertidos. Porque Paulo sabia que eles só poderiam ser salvos e falarem do amor de Deus e da salvação, porque antes da fundação do mundo, eles também foram criados em espírito e os nomes deles estavam lá. Eu vou encerrar a mensagem com a seguinte pergunta, que alguém deve estar fazendo. Bispo, como é que nós sabemos se uma pessoa tem ou não tem o nome no livro da vida? Nós só sabemos isso quando ela recebe
ou não recebe, quando ela confessa ou não confessa Jesus como Salvador, como Senhor, e acredita na palavra. Lucas 10, 20 diz assim: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O maior regozijo que existe é nós sabermos que temos uma pré-existência em espírito, que fomos eleitos, predestinados, que temos o nosso nome inscrito no livro da vida lá de trás, e que isso é a nossa segurança para sempre. Bispa, e quem não tem o nome lá? E quem não é de Cristo? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados e em teu nome não expelimos demônios, encostos, pombagiras, fizemos lá 318, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ora, quem ele conheceu de antemão. Quer dizer que tem uma turma aí que não é conhecida de Deus de antemão, que pode até fazer sinais, prodígios e mentiras da mentira, sinais e prodígios da mentira, milagres da mentira, porque o diabo se transforma até em anjo de luz para confundir, para enganar, se possível, os próprios eleitos do Senhor. Mas o Senhor conhece quem é dele. E ele vai dizer para essa turma toda, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Há muita gente, há muita coisa que parece que é de Deus e é uma prática de iniquidade. Por isso, é um risco tremendo hoje colocar a vida na mão de qualquer pessoa que se encontre pela frente com uma Bíblia na mão. Tem gente no meio dos cristãos que é filha da perdição, que é joio, que é para o inferno. E só a graça desmistifica. Só a graça tira o véu. Só a graça ilumina a vida de qualquer pessoa. Mas quem é de Deus tem a vida iluminada e essa pessoa passa a viver de forma saudável. Passa a viver de forma limpa, justa e santa. E se você quer saber se alguém hoje já é convertido, porque tem muita gente que no meio do povo de Deus não é salvo, se converteu, mudou de lugar, ia no centro espírita, agora vai na igreja evangélica, ia na igreja católica, agora está numa igreja protestante, fazia certas coisas que não faz mais, faz outro tipo. Mas se você quer saber de fato se é salva, se a pessoa é salva de fato, você vai ter a lição que Jesus deixou, Mateus 7, 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós também, por sermos conhecidos, criados por Deus antes da fundação do mundo, eleitos, escolhidos, predestinados, chamados por Ele, regenerados, lavados no seu sangue, perdoados, novas criaturas, selados com o Espírito Santo da promessa. Nós, que temos um plano perfeito e estamos cumprindo esse plano na terra, nós também temos que dar frutos. Por isso é importante você ter este conhecimento, porque pelos frutos que você e eu damos, nós também somos conhecidos. Amados, ninguém é conhecido pelo blá blá blá. Ninguém é conhecido por ficar fazendo sermões. Ninguém é conhecido por andar com uma Bíblia na mão. Nós seremos conhecidos pelos frutos que nós damos. Jesus deixou isso muito claro. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você quer analisar vidas, não analise simplesmente pelo visual, pelo que você está vendo ali, captando, mas veja os frutos. Veja os frutos. E você vai saber. Isso nos responsabiliza até o último fio de cabelo, amados. Até o último fio de cabelo. Também estão de olho em nós. E nos frutos que a nossa vida está dando. Logicamente, depois da graça de Deus. Não podemos
ser confundidos com aqueles que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ao contrário, para nós o Senhor vai dizer: eu conheço vocês desde antes da fundação do mundo. E se você quiser continuar lendo, ele diz: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Já está preparado um reino eterno para mim e para você. Nós tivemos uma existência prévia. E nós não começamos quando nascemos e nem vamos terminar quando morrermos. Somos eternos, porque em nós há uma divina semente. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus encerrando este culto. Você tem certeza que é um eleito de Deus, predestinado? Você sabe qual é a sua verdadeira identidade? Você não é um ventríloco. Sabe aquele boneco? Manipulável. Não. Você é um ser espiritual. Você tem a imagem e semelhança de Deus. E ninguém pode mudar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Se a lei tentou lhe fazer joguete na mão de homens, ou escravo na mão de denominações, isto acabou na nossa vida, isto acabou na minha e na sua vida. Somos livres para a glória de Deus. Seus olhos já foram iluminados para você saber quem você é e qual o plano que Deus tem para a sua vida. E aquele que começou boa obra em vós é fiel para terminá-la, para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, encerramos esta noite, Senhor, te agradecendo pela palavra que recebemos, amém, pela revelação da sã doutrina, porque nós não somos mais pessoas levados por ventos de doutrinas de um lado para o outro. Nós sabemos em quem temos crido, nós conhecemos o nosso chamado, nós estamos certos, Senhor, da nossa preexistência, da nossa predestinação em amor. Nós sabemos, Jesus, que estamos aqui seguros nas tuas mãos, e das tuas mãos ninguém poderá nos arrebatar. Ó Deus, não temos parte com a lei, com a maldição, com a morte, com a condenação. Não temos parte, Jesus, com demônios, com principados e potestades. Só um Espírito atua em nós, o Espírito Santo de Deus. E é este Espírito hoje que nos convence da verdade, Senhor, e que mostra, Jesus, que é só o começo do grande plano que Deus está manifestando em nossa vida. Fala-nos, Senhor, e usa-nos para levar a verdade libertadora por onde quer que o Senhor desejar, Pai. Que as pessoas à nossa volta vejam os frutos de sermos eleitos teus, escolhidos, predestinados e salvos, lavados no sangue de Jesus Cristo. Que os frutos sejam visíveis e abundantes para a glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes e permanentes na vida de todos nós. E todos que recebem essa palavra em seu coração digam: aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Sei que tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor, com o seu poder e com a palavra. Sei que tudo posso no Senhor. Deus aqui vem me fortalecer, com fé para vencer.
livrará, o Senhor te livrará, de mal que fraca, o Senhor Deus irá, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Pegue o teu olhar, Deus se levantará, o Senhor te livrará. Pegue o teu olhar, Deus se levantará, o Senhor te livrará. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: você é um espírito predestinado para o louvor da glória de Deus, desde antes da fundação do mundo. Boa noite a todos, vão em paz. Boa noite, internautas. Aleluia, até domingo.